Sobre esse povo vem a graça de Israel, de um Cordeiro Santo que remiu e nos lavou. Glória nós damos teu nome, te exaltamos a nosso Senhor, pois para salvar nossas vidas, sua vida entregou. E não há macho nem fêmea, não há grego e nem judeu. Deus reuniu todos os povos para ser um povo seu. Glória nós damos teu nome, te exaltamos ao nosso Senhor, pois para salvar nossas vidas, sua vida entregou. E não há macho nem fêmea, não há grego e nem judeu. Deus reuniu todos os povos para ser um povo seu. Para falar a verdade, como cantor, eu sou até que tento ser um compositor aceitável. Eu tenho algumas canções, eu não me atrevo a cantá-las porque a voz não ajuda muito. E como eu não tenho um chamado para ser um cantor, sou adorador apenas dentro do meu quarto, na viração do dia, quando estou buscando agradecer a Deus. Aliás, já que eu não sou um cantor, digamos assim, e quantos não estão aí fazendo sucesso e ganhando os tubos em dinheiro, cobrando altos cachês? São os tais dos artistas gospel. Mas a questão aqui não é essa. Estou dizendo isso já que eu não sou, porque já que não sou um cantor gospel, sou apenas um evangelista, alguém que por amor a Cristo, porque pelo que Jesus fez por minha vida, não consegue conter esse sentimento em meu coração. Aí sim, se transforma em palavras, versos e prosas e vai por aí. Menos cantar. E como evangelista eu gostaria de ler um texto que está no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 14. Um texto que Paulo escreveu deixando a seguinte mensagem: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Aliás, por falar em graça, esse hino, esse cântico que eu comecei na introdução desse vídeo, ele neste capítulo fala muito sobre a graça, que testifica-se um pouco antes, no capítulo 2 de Efésios, em que diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de mim, não vem de nós, para que nenhum homem se glorie, mas é um dom de Deus. A salvação nos vem pela graça. E é essa graça que emana em todos os povos. Mas o que me chamou a atenção para falar sobre a bandeira da paz, porque Cristo é a nossa paz, é porque ontem foi muito comentado a atitude de um rapaz que era bastante ou é bastante conhecido na internet por causa do seu podcast. E ele defendeu, fez apologia ao nazismo, o que eu acho isso uma barbaridade, uma terrível estupidez. Não só quem defende o nazismo, cujo Hitler avassalou com mais de 6 milhões de judeus. A vida é o bem maior. E, infelizmente, aquele que defende tais questões, na verdade, está dirimindo o direito da pessoa viver. Porque com o propósito de salvaguardar o tal do que eles chamam de eugenia, aprimorar a raça ariana, a raça branca, com certeza então Hitler, com seus ideais torpes, deturpados, doentio, quis exterminar os judeus. E isso é inadmissível. Mas infelizmente também quantos direitos de vida não foram cerceados por Mao Tse-tung na China por causa do comunismo? Por que não dizer sobre Lenin e Stalin, que matou muito mais do que Hitler, que também tentou cercear o direito de viver? Por que não dizer ainda na atual conjuntura na Coreia do Norte, ou por que não dizer a China, onde os direitos são cerceados?
Aqui em nossa nação nós polarizamos, e principalmente aqueles que fazem parte da minha raça, dos que são negros. Eles falam sobre o racismo estrutural, o racismo institucional. Eu creio que existe sim o racismo e nós devemos lutar. Eu como cristão e eu como negro, da parte dos negros, tenho mais do que nunca que defender qualquer cerceamento que possa se entender, seja branco, seja nordestino, seja cigano, seja quem for. O que eu não posso é priorizar a minha raça em detrimento a outra raça, ainda que seja uma raça caucasiana. E muitos neste momento haverão de dizer que eu sou, como dizem aqueles capitães do mato, aqueles que ficam puxando o saco nas fazendas. Eu sei que os negros já sofreram muito, mas infelizmente esse país é desigual, não é só para negros, mas é desigual para quantos nordestinos ou para quantos que não têm uma estrutura social. E existe sim preconceito de forma social. Porém, o que veio à baila falando a esse respeito e o que vem no meu coração é simplesmente o propósito. Eu escrevi um poema ontem e deixei um vídeo que intitulei como A Humanização das Raças. Mais do que nunca nós temos que fazer isso. E o cristianismo através de Jesus Cristo, é por isso que eu sou apaixonado com esse Deus maravilhoso. Falo por mim. Quando as pessoas me execravam, me humilhavam, quando as pessoas me repudiavam, me rechaçavam, porque eu era um alcoólatra, um mendigo, não porque eu era negro, mas porque eu era um alcoólatra. Então o preconceito era terrível e eu vivia constantemente humilhado pelo meu alcoolismo. Porém, todavia, quando todos me deixaram, como diz a canção de Sérgio Lopes, ele me acolheu. Aliás, essa canção eu não vou aventurar a cantá-la aqui, porque aí é dose demais. Mas é uma canção linda chamada O Amigo. E a letra dessa música, o Sérgio Lopes diz que o amigo que o encontrou o acolheu. E ele fala, lhe falei dos meus pecados e me perdoou, enfim. Ele estava falando do meu amigo, meu doce Deus das mãos furadas, chamado Jesus Cristo, a qual não olhou se eu era um miserável alcoólatra, indigno, deplorável, mas me tirou da sarjeta, me deu um nome, me deu a honra de ser chamado Filho de Deus. Aí eu volto ao que diz em Efésios. Não veio dos meus esforços, não veio da minha capacidade, mas veio pela graça que eu não fiz por merecer, porque pela graça eu fui salvo. E nesse texto especificamente, em todo o discorrer, fala sobre a graça, sobre aquele que com o seu sangue pagou todos os pecados. Não foi só um privilégio a mim, mas quantos outros que não são drogados, quantos não são homossexuais, quantos não vivem à margem da sociedade e sem alarde, mas com amor, Jesus Cristo estende as mãos. Foi assim que ele fez com aquele cego que estava à beira do caminho, que gritava o seu nome, chamando Filho de Davi, tende compaixão de mim. Foi assim com aquela mulher que foi pega em um adultério, estava pronta, prestes a ser apedrejada. Ele então estendeu-lhe a mão e disse, olha, vai e não peques mais. Não foi diferente, por exemplo, com aquele paralítico que estava à beira do tanque de Betesda, ou por que não dizer com aquela mulher que era endemoniada. E nessa questão sempre estendeu a mão como para a samaritana, aqueles que eram os leprosos, mendigos, rejeitados, e mulheres sequer poderiam falar com os mestres, os religiosos, que pareciam serem de uma casta superior. Mas Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não se usurpou. Aliás, no livro de Filipenses, o próprio Paulo deixa isso bem claro, que mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser Deus, a si mesmo se humilhou, no capítulo 2 de Filipenses, e se fez de servo, sendo obediente, padecendo até a morte e morte de cruz. Pelo que o Pai o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todo nome, e ao seu nome se dobram todos os joelhos. E mesmo ele sendo um Deus como é, ainda hoje, não faz acepção de pessoas.
A ele não existe judeu, não existe qualquer outra raça. Para ele nós somos todos iguais. Não existe diante dos olhos de Deus um racismo estrutural ou qualquer tipo de preconceito. Existe sim o pecado, mas ele não execra. Ele sempre está dizendo, olha, vá e não peque mais. E é esse o propósito, e esse o desejo do coração de Deus. Transformar as nossas vidas e dar-nos os direitos de viver. Para concluir, foi o que ele disse e ficou testificado no capítulo 10 do Evangelho que ele apregoou, testificado por João no capítulo 10, em que ele diz, olha, eu venho para que tenham vida e a tenham com abundância. Não abundância de bens materiais, ou que a minha raça é inferior a uma raça caucasiana, enfim, ou qualquer outro tipo de raça. Somos todos iguais. A vida em abundância insta em estar cheio da graça, da misericórdia e do Espírito Santo de Deus. Glória a nós damos teu nome, te exaltamos ao nosso Senhor, pois para salvar sua vida entregou. E não há macho nem fêmea, não há grego e nem judeu. Deus reuniu todos os povos para ser um povo seu. Que meu dom continue sempre de falar do amor de Jesus.